Aleluia. A paz do Senhor, sexta-feira, 29 de agosto de 2025, culto aqui na empresa, encerrando o mês na presença ilustre da Ariane, do irmão Eli, do irmão Thor, da Rosinha, e seguindo a nossa liturgia. Thor, por favor, ora para a gente começar o nosso culto. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, bendizer e engrandecer o teu nome. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez estamos reunidos diante da tua presença, Pai. Obrigado porque a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. E nós sabemos que o Senhor está presente em nosso meio. Senhor, que o Senhor possa colocar em nossos corações, Senhor, a tua palavra na tarde desse dia. Que o Senhor possa nos usar de uma forma que o Senhor nunca usou, para falar da tua palavra. E aquilo que o Senhor quer para a nossa vida possa ficar gravado em nossos corações. Que o teu nome seja glorificado nessa mesa na tarde desse dia, Senhor. Que nós possamos diminuir os nossos eu e que o Senhor cresça em nosso meio. Faça conforme o teu querer e a tua vontade. A direção é toda sua, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Agora quero, hein? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que estiver em seu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Mais alguma? Então uma raiz aqui agora. Conte as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Ó, vocês estão aí com o desafio. A Ariane conhece, eu não conheço não. O desafio de na próxima, o Quem Sabe Faz ao Vivo, como diria o Faustão, a gente está aqui no Quem Sabe Faz ao Vivo. Ariane, aquela oração pra gente... A gente ficava aqui a tarde toda, né? Mas a gente tem 15 minutos. Vamos lá, Ariane.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Aleluia, Que o Jesus. Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Que o Senhor coloque nos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir, que o Senhor sabe de que cada um precisa nesse momento, Senhor. Muito obrigado por tudo, amém. Amém. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, que é o texto que vai nortear a nossa segunda parte do culto, que vai ser bem acelerado. Daniel capítulo 5, só para contextualizar. Quem foi Daniel? Daniel foi um dos 4 profetas grandes: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. A Bíblia começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés chega na entrada da terra prometida, passa a bola para Josué. Josué executa o que tem que executar. No livro de Juízes, o povo se perde, como havia sido avisado a Moisés que o povo iria abandonar Deus. Moisés teve 2 notícias: uma que ele não iria entrar, e ainda Deus fala: esse povo irá me abandonar. Então o livro de Juízes são cerca de 40 juízes, né? Sansão, o mais famoso, termina com Samuel. Aí a Bíblia vai para o livro de Samuel, livro de Reis e Crônicas. Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul tem 20 reis cada um. E aí a Babilônia invade o Reino do Sul, fica 70 anos em cativeiro, e Daniel ele foi jovem, cerca de 15 anos, tomado para a Babilônia. E a gente vai ler Daniel capítulo 5, que para mim uma das histórias mais marcantes da Bíblia e que traduz o que eu quero trazer hoje. Daniel capítulo 5. Thor, pode começar? 5 primeiro? 5 primeiro, vamos tentar ler todo. Te deixei na área. Não, tá, porque eu só estava esperando. São 30 versículos, vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos e caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de que teu pai se achou nele a luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai é o rei, o constitui chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento,
interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos do cativo de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e quem em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem esta escritura, e me fizeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel, e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios aos outros. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e quem queria dava vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria o abatia. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituiu sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante a ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos nele. Não disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro e de madeira, e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas a Deus, cuja mão está na tua vida, todos os teus caminhos, ele não glorificais. A ele não glorificais. Agora eu vou terminar, tá, gente? Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Amém. Palavra de Deus, um pouquinho mais longa, mas é muita riqueza. É muita riqueza. Eu tive que ler até o final. O que eu quero trazer hoje nesta mensagem? Eu agora vou trazer alguns, digamos assim, reflexões e pontos importantes. Em primeiro lugar, nós estamos aqui numa empresa, terminando um mês que foi extremamente abençoado, e a gente tem que aprender a adorar a Deus, agradecer a Deus. Então, especificamente nesse dia 29 de agosto, a gente está muito feliz porque a nossa empresa nas mãos, né, especificamente desde o Paulo Afonso Júnior, que conseguiu, topou o desafio de pegar uma peça de difícil execução, o encarregado Jorge Ricardo, o Elton, o Ezequiel, toda a equipe, e a gente conseguiu fazer uma peça que parece pouco,
para pessoas muito grandes, mas que para nós marcou bastante. Então eu queria começar esse culto agradecendo a Ti, Deus, porque a gente sabe que foi do jeito que o Senhor quis e o Senhor nos abençoou mais uma vez. Eu quero deixar claro que esse culto de hoje também é uma mensagem um pouco mais séria, digamos até que uma mensagem institucional, né, que vai ficar aí por muitos anos. No último culto, a gente falou sobre o que está por vir. Eu senti no meu coração, assim, a gente pregou, né, sobre... A gente sabe que... A gente sente, o animal sente quando está vindo um tsunami. E a gente, se a pessoa tiver um pouquinho de bom senso, a gente sabe que está para vir um grande tsunami. Eu não sei o tamanho dele, mas que ele vai vir, ele vai vir. A vida por si só, ela já é desafiadora. Se você for num lugar hoje e comprar algo, o boleto, ele vai chegar. E aqui eu abro um parênteses, eu faço a brincadeira, né? O boleto de Deus sempre chega. Para aquelas pessoas que não o obedecem, porque é aquela história. A gente não tem para onde correr. Deus definiu um caminho e escolhas. Existem duas escolhas. E o boleto de Deus sempre chega. Da mesma maneira que o boleto da Casa de Bahia também, você nunca vai comprar a geladeira e o boleto não chegou. Então o boleto sempre chega. Então tem a questão do boleto, a gente tem questões de saúde, a gente tem que clamar a Deus todo dia, cuidar da saúde, porque uma doença derruba todo mundo. A gente tem que orar a Deus por nossa família. Às vezes um ente da nossa família fica um pouco mais com problema, derruba todo mundo. E ainda tem o diabo ainda querendo nos derrubar, ok? Por que eu estou contando essa história toda? E aí vocês talvez no final vão entender. A gente é uma empresa pequena, nós somos 30 funcionários aqui, nós temos 40 anos, graças a Deus, com o mesmo CNPJ, e a gente tem alguns valores, é lógico, são muitos valores. Em primeiro, a gente busca, que a gente aprendeu isso com o nosso pai, o fundador, a seguir os preceitos da Bíblia. E a gente resume os nossos valores em 4: integridade, pessoas, qualidade e foco no cliente. Eu não vou falar de qualidade e foco no cliente não, mas agora eu quero falar sobre integridade e pessoas. Por que a gente está aqui toda sexta? Eu gosto de dizer, porque a gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus, Deus não precisa da gente. E por mais que a gente busque tratar as pessoas da melhor maneira possível e pedir a Deus para Deus mandar as melhores pessoas possíveis, mas se a gente não tiver a palavra que eu estou chamando de integridade, mas que isso resume um monte de coisa, sabedoria, entendimento, humildade, né? Não adianta nada. Tem um técnico que pode falar assim, não, o importante é ter um jogador que faça gol, independente do que ele é do lado de fora. Isso não dá certo, gente. A gente tem que buscar ser o melhor jogador, mas com uma vida íntegra. E é por isso que a palavra de Deus é tremenda, porque ela traz tanto a salvação como uma vida melhor, se nós praticarmos o conselho. Falando em conselho de Deus, tem um ditado aí que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. A maioria das pessoas não seguem conselhos, né? Aqueles avisos assim, coloque o cinto, cuidado com o degrau, as pessoas ignoram. Fala menos. Não é isso? Então, o que eu queria... a gente está vivendo dias assim que a gente tem que ter humildade, buscar o Espírito Santo. Eu até brinquei aqui, canja de galinha não faz... Mas tem um ditado aí, canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Tipo assim, cuida da saúde, não arruma confusão, não é isso? Não gaste aquilo que você não tem. Isso é um princípio básico que está na Bíblia. Eu sou cheio da unção. A pessoa pergunta a hora para mim, eu respondo, tá dando 2 e canta lá Baxé e Comanaia. Só que o cara ganha 10 e gasta 30. Ele não tem o Espírito Santo. Não faz, na minha opinião, o pacote é completo, a sabedoria. A Bíblia fala, não comece a construir uma torre se você não tem condição de terminar. Não enfrente um exército inimigo se não tiver condição de vencer. Mas André, mas o nosso Deus não é o Deus do impossível? Toma cuidado. Não é porque o nosso Deus é o Deus do impossível que eu vou sair aí fora passando meu cartão de crédito achando que nosso Deus é o Deus do impossível. Mas eu não vim falar de dica financeira não. Vocês conhecem o termo risco de cauda?
Risco de cauda. Eu queria passar um desafio para vocês. Vocês vão, palavrinha nova. Risco de cauda. Que horas são, Ariane? Entende? Risco de cauda é o seguinte. É um termo alto nível, Tom, vai gostar. Que é o seguinte. A estatística. Quem já ouviu falar na curva normal? Estamos com ele da qualidade aí, né, Lia? A curva normal é o seguinte. Você tem uma média, né? E você tem um valor esperado. O risco de cauda é o seguinte. É aquilo que a chance de acontecer é muito pequeno, mas que se acontecer acaba tudo. Quase um estrago, né? É o estrago, o famoso estrago. Por exemplo, a crise de 29 um exemplo de risco de cauda. A crise de 29 quebrou o mundo todo. Para ter quebrado o mundo todo, eles não acreditaram que ia o mundo todo. O outro exemplo mais recente, a pandemia da Covid. Alguém poderia imaginar que aquilo ia acontecer? Mas foi um risco de cauda. Então a vida ela é repleta de riscos de cauda, e a principal delas, que é o que as pessoas brincam, é a nossa relação com Deus. Que é risco de cauda maior do que a gente morrer hoje. Aí vou falar assim, André, mas a probabilidade de eu morrer hoje é de 0,00001%. Mas se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Então você tem um belo de um risco de cauda. Conseguiu captar, Ariane? Não vou poder me alongar aqui, mas eu falei assim, eu vou trazer esse risco de cauda. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a coisa chamada operação do erro. Conhece essa expressão, Elia? Então vou te ensinar, ela é muito famosa. Operação do erro é o seguinte, o camarada já perdeu o controle da ação dele e não percebeu. Quer um exemplo clássico? O faraó. O faraó, no início, o Deus fala para Moisés, ele vai fazer tudo o que eu quero. No início o faraó está ali, não. No finalzinho ali, ele já percebeu, ferrou. Mas ele agiu de uma maneira, a operação do erro clássica, a ponto de ele chegar, ver o povo no meio do mar e ter uma ideia, eu vou entrar lá para destruir eles. E tem muita gente que vive na operação do erro. Ele não está mais tendo noção das coisas que faz. Eu tenho uma teoria, eu não sou teólogo não. Começa com a concupiscência, evolui para o pecado, evolui para opressão. Aquela pessoa opressa, ela sabe que estou sentindo uma coisa errada. Aí evolui para possessão. A pessoa está possuída, mas ainda tem salvação. Na operação do erro, aí é só um milagre. A operação do erro, o camarada ele já está condenado vivo, ok? Mais uma. Bom, eu vou ter que encerrar. Eu até brinquei aqui, né? A gente fala muito de EPI, equipamento de proteção individual, né? O capacete, a bota. Mas a gente precisa do EPE, o equipamento de proteção espiritual, que muitas vezes as pessoas não usam. Então aí, né? E antes de eu encerrar, que eu listei aqui algumas coisinhas, e eu vou fazer um link rapidamente com Daniel capítulo 5, eu falei que 90% dos problemas são por falta de sabedoria. É aquele cara que chega assim, a gente sabe, por exemplo, no casamento. O casamento tem dificuldade. Aí o camarada chega em casa, briga com a mulher, porque a comida estava morna, não estava quente. Ele não está sendo sábio. Ele vai arrumar problema para ele. Ou então aquela pessoa que tira o filho da escola para construir alguma coisa. Pô, eu tenho que... Isso aqui lá na frente não é sábio. Eu tenho que investir no conhecimento. E várias outras coisas que depois a pessoa vai até para o céu. Mas ela acaba colhendo aquilo que plantou. Então, mas aí o que eu quero dizer com isso tudo? Que de certa forma, esses problemas com falta de sabedoria estão relacionados também à questão do espírito. Porque o nosso cérebro, onde tem o nosso entendimento, a nossa inteligência, está relacionado com o Espírito Santo. Então, eu quero chamar a atenção para a gente não dividir. Não, eu sou um ser espiritual, mas eu não preciso ser inteligente nem sábio. Afinal de contas, eu tenho dom de línguas. Não, está tudo interligado. Eu tenho para mim, eu queria passar para vocês, que a pessoa que realmente diz, eu sou temente a Deus, eu sou um servo do Altíssimo, ele tem que ser sábio. E a vida dele, o fruto que ele dá, tem que estar condizente. Amém? Dito isto, eu quero encerrar aqui rapidamente, que eu separei aqui uns tome cuidado. E eu não vou poder me alongar muito, agora eu vou acelerar mesmo. Vamos embora.
Tome cuidado com aquilo que você faz e com aquilo que você não faz. Gálatas 6,7 diz: tudo aquilo que você semear, isso ceifará. Tome cuidado com aquilo que você fala. Em Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Tome cuidado com aquilo que você ouve ou escuta. Porque ouvir, e aqui eu quero separar. Ouvir é o seguinte: um cachorro ouve, mas ele não escuta. Escutar é você colocar em prática aquilo que você ouviu e entendeu, ok? Só que tanto um quanto o outro a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, um camarada que está buscando a Deus, aí ele fica ouvindo pagode, sertanejo, novinha, senta, quica, ele tá infringindo aquilo que ele ouve. E aquilo que ele escuta é o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e aí a pessoa recebe um conselho bom ou um conselho ruim. Ele escutou um conselho ruim, também vai levar fé. Mas eu quis chamar a atenção, tanto ouve quanto escuta. Cuidado com aquilo que você ingere, aquilo que você coloca para dentro do seu corpo, você vai pagar conta. Cuidado com aquilo que você vê. Esse aqui fala muito para mim: não porei coisa má diante dos seus olhos. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê. Tome cuidado com aquilo que você adora, aquilo que você adora. E a gente às vezes acha que a idolatria é uma imagem. Não vou poder me alongar, mas a gente consegue idolatrar várias coisas, ok? E aqui rapidamente, não é nem um tome cuidado, mas é um comentário para a gente ficar alerta, porque a gente às vezes acha que sabe como Deus vai agir, mas na maioria das vezes Deus faz diferente. Então tome cuidado para você não achar que descobriu a maneira como Deus vai agir. Tome cuidado com a ansiedade. Tome cuidado, eu sei que mas vamos embora, tome cuidado, não menospreza a ansiedade não, tem que matar a ansiedade. E por último, tome cuidado com a bênção. Tome cuidado com a bênção. A bênção para mim ela é mais perigosa que a maldição, porque às vezes a maldição é um juízo que dá para você retornar, mas às vezes a bênção, Deus fala assim: eu agora entendi quem é ele, na bênção. Que na maldição, no perrengue, todo mundo coloca o joelhinho no chão, não é isso? Mas quando você está por cima da carne seca, ok? André, o que você quer dizer com tudo isso e o Daniel capítulo 5? Gente, não sei se vocês prestaram atenção no que a gente leu. Era o cara mais poderoso do mundo, ele estava numa rave, vinho, etc, quando ele teve uma ideia. Vou pegar o cálice do templo de Jerusalém para a minha orgia. Naquele mesmo momento, sem ele saber, o reino dele já estava sendo invadido, porque a muralha da Babilônia tinha 300 metros de altura. Os medo-persas não pularam a muralha e nem gritaram. Eles desviaram o curso do rio Eufrates e já estavam invadindo por baixo. Mas como Deus já sabe de tudo, às vezes a punição já está vindo antes mesmo de você cometer o ato que justificará, porque na verdade Deus já sabe o que você vai cometer. E naquele momento aparece aquela mão, e o título dessa pregação vai ser Mene, Mene, Tekel, Persim. E eu não estou aqui falando para os outros, eu estou falando para mim, para a gente tomar cuidado. Diante de tudo isso que a gente falou, dos cuidados, o negócio é sério, a brincadeira é muito mais séria do que a gente possa imaginar. Naquele momento, Daniel chega e fala: você foi analisado, Mene, Mene, pesado, os teus dias foram contados, Deus analisa. 2, você foi pesado na balança. Todos nós um dia seremos pesados na balança, todos nós. Em vida, um dia todo mundo vai ser pesado na balança. E aí no caso aqui, ele foi achado em falta. André, mas tudo bem, uns vão estar em falta, outros vão estar... Aí tem a fase 3, que é o juízo. Seria tão bom se não tivesse, né? Deus é tão bom. Ele enviou o filho que quando eu chegar lá no céu, ele vai falar assim: brincadeira, na verdade aqui é para todo mundo. Não, amém? Então, Pérez, Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Palavra de hoje, que o Espírito Santo consiga traduzir essa palavra, a mensagem que eu quero traduzir. André, o que você quer traduzir? Qual é a tua mensagem? Para a gente afivelar o cinto, para a gente continuar debaixo da mão poderosa de Deus, porque fora da mão poderosa de Deus é impossível. Debaixo é difícil porque precisa ser, mas fora da mão poderosa de Deus é impossível. E agradecemos o mês de agosto
eu tenho para mim que o mês de setembro vai ser muito desafiador. Existem vários riscos de cauda, seja para todo mundo, seja para cada um de nós, e que a gente possa estar aqui no final do mês que vem agradecendo e louvando ao nosso Deus. Amém? Amém, Jesus. Palavra dada em nome de Jesus. Amém.